Então a inflação ela deixa de ser uma preocupação muito mais será que a economia aguenta esses impactos? E aí, obviamente, atrelado isso ao fato das incertezas do que acontecem com o Trump, a cada dia uma notícia diferente. A semana passada ele estava descendo a lenha na Europa e na Ucrânia, e essa semana ele se encontrou com líderes europeus e perguntado ontem se ele ainda acredita que Zelensky é um ditador, ele, de maneira jocosa, diz: eu falei isso? Próxima pergunta. Então é totalmente imprevisível. Ontem falou, não, as tarifas contra México e Canadá não serão em abril, serão agora em março. Acho que houve uma confusão. Então isso, obviamente, traz muita incerteza, deixa os investidores sempre com o pé atrás. Então é por isso que a gente tem visto a volatilidade subir. Perfeito. Primeira entrevista brasileira, para falar a verdade, desse podcast, que geralmente eu faço ela em inglês. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Andrei Nuzzi, que já tem mais de 15 anos aí de experiência em mercados globais, foi ex-vice-presidente do JP Morgan, a Suíça, e hoje é especialista em macroeconomia e gestão de portfólios, e é o CEO da Nuzzi Finance. Muito obrigado pelo convite, por aceitar meu convite aí, André. Como é que você está? Tudo bem, prazer aqui compartilhar um pouco de ideias sobre essas loucuras que estamos vivendo no mercado aí. Com certeza. Bom, é claro que aqui o papo de hoje é realmente Bitcoin, cripto, etc., que é realmente a sua especialidade. Eu venho seguindo bastante o seu trabalho no Twitter, né, na X, etc. E fica difícil não falar sobre esse assunto. O objetivo não era pegar o timing dessa queda brusca, porque todo mundo está falando sobre isso agora, mas talvez começar por isso e depois ir realmente para os fundamentos e o que você está enxergando diante de tudo isso, se você está surpreso, se você não está. Então, como é que está assim, a sua visão hoje, bem macro, do que está acontecendo hoje? Muita coisa tem acontecido, né? Então, acho que para dar um passo atrás, a gente conseguiu se livrar de uma recessão que todo mundo esperava que viria em 2023, por conta do choque do aumento das taxas de juros globais, mediante um aumento da inflação que ocorreu em 2022, e essa inflação que foi criada por conta dos governos e bancos centrais mundiais que injetaram muita liquidez. Então, o ano de 2022 foi um ano muito ruim para os mercados de riscos como um todo, e todo mundo por conta da expectativa dessa recessão que viria em 2023, nunca veio. A economia americana se mostrou bastante resiliente, tudo subiu bastante em 2023 e uma extensão em 2024. Só que há um problema muito grande de a maior economia do mundo, os Estados Unidos, embora esteja crescendo, esse crescimento econômico ele seja financiado por um déficit gigantesco, que alguns falam ali mais ou menos 6% do PIB, um déficit nominal. E isso é insustentável, porque a gente chega num patamar onde tem 36 trilhões de dólares de dívida pública. Agora, em março, a gente deve atingir o teto dessa dívida novamente nos Estados Unidos. Se fala dar um fechamento de um governo, como isso ocorre a cada ano, onde eles têm que renegociar no Congresso, como vai ser o orçamento para o ano seguinte. E a gente chega numa situação onde a nova administração do Trump quer fazer coisas bastante diferentes do que tem se feito até aqui. É muito impopular para políticos falar em cortes de gastos, mas há um consenso entre todos que o caminho ele é insustentável e há que corrigir esse caminho através de um reajuste nas contas públicas. E esse reajuste é muito difícil de se fazer, porque nos Estados Unidos o orçamento é muito parecido com o do Brasil, cerca ali de 80%, 85% de todo o orçamento é engessado, são em gastos obrigatórios, segurança social, saúde, defesa e assim por diante, e resta muito pouco para poder ajustar esses gastos. Então a maneira como eles estão tentando fazer é encontrar ineficiências, encontrar fraudes, encontrar coisas onde não deveriam ocorrer, que é justamente o departamento lá do Doge, onde o Elon Musk está vindo com pelo menos até a primeira página, né, que é para vir com esse trator para encontrar essas fraudes, onde viram ali pessoas na teoria com 300 anos de idade recebendo aposentadoria nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem visto é justamente uma mudança de curso, onde a administração americana quer cortar esses gastos com a ideia de tornar a dívida pública mais sustentável e, obviamente, isso poder trazer os juros de longo prazo
para níveis mais baixos. Scott Bessent, o novo secretário de Tesouro, falou que a prioridade 1 dos Estados Unidos é tornar investimentos no Tesouro Americano mais atrativos, ou seja, aumentar a demanda para títulos do Tesouro Americano de longo prazo. Aumentando a demanda, o preço tende a subir, o preço dos títulos de renda fixa subindo, os juros tendem a cair, e os juros tendendo a cair, reduz o déficit do governo americano, e isso traria um círculo virtuoso. Porém, como eu comentei, um dos grandes motivos que a gente vê do aumento da economia nos últimos anos foi pelos gastos do governo americano. Então, se o governo americano tende a gastar menos, ele, na teoria, isso poderia trazer um impacto negativo para a economia americana. Então, a gente já começa a ter, nas últimas semanas, uma grande preocupação, não mais sobre a inflação, tanto é que saíram há minutos atrás o número de inflação dos gastos dos consumidores, medidos pelo PCE, em linha com as expectativas, mostrando uma tendência, pelo menos, mais branda. Então, a inflação ela deixa de ser uma preocupação muito mais será que a economia aguenta esses impactos? E aí, obviamente, atrelado isso ao fato das incertezas do que acontecem com o Trump, a cada dia uma notícia diferente. A semana passada ele estava descendo a lenha na Europa e na Ucrânia, e essa semana ele se encontrou com líderes europeus e, perguntado ontem se ele ainda acredita que Zelensky é um ditador, ele, de maneira jocosa, disse: eu falei isso? Próxima pergunta. Então é totalmente imprevisível. Ontem falou, não, as tarifas contra México e Canadá não serão em abril, serão agora em março. Acho que houve uma confusão. Então isso, obviamente, traz muita incerteza, deixa os investidores sempre com o pé atrás. Então é por isso que a gente tem visto a volatilidade subir como um todo, e obviamente isso impacta nas criptomoedas por conta, primeiro, desse impacto, e segundo, o que a gente viu em 2024 foi uma forte entrada de investidores institucionais nos ETFs, que foram captados mais de 36 bilhões de dólares nos ETFs. Muitos desses investidores institucionais eram hedge funds, onde faziam estratégias de cash and carry, onde o investidor compra um ETF, ele fica exposto ao preço, né? E para reduzir a sua exposição ao mercado, ele ao mesmo tempo entra vendido na corretora, na Bolsa de Chicago, de mercados e mercantilistas, que é a CME, justamente para poder receber o chamado funding rate. Então ele fica long short no ETF versus o futuro, mas ao mesmo tempo recebendo esse funding rate. Essas posições aumentaram bastante nos últimos 6 meses, ali até meados de dezembro, cresceram bastante a exposição desses hedge funds, justamente a expectativa de uma nova administração do Trump, a atenção subiu bastante, porém, desde final de dezembro ou meados de janeiro, essa exposição tem começado a fechar, muito por conta do funding rate que é recebido nessa operação não ficar tão atraente. Então, o fechamento dessas posições traz um ciclo negativo do fechamento, ou seja, de venda de spots. Então, por isso que a gente tem visto nos últimos dias, se não semanas, saídas consecutivas dos ETFs, e, ao mesmo tempo, quando há saída dos ETFs, há um impacto negativo no preço do Bitcoin Spot, trazendo para baixo. Isso traz liquidações em cascatas para outros investidores que estavam alavancados, posicionados para long. Então, a gente viu essas coisas acontecendo bastante, porém, quando você para pensar num horizonte de tempo maior, a economia americana está em apuros? Não. Vamos reverter agora o ciclo de juros, que muita gente falava que talvez poderia voltar a subir. Essa era uma preocupação, mas se o secretário do Tesouro está dizendo a gente essa nossa maior preocupação é controlar os juros, então desconfio que talvez vai ser difícil a gente reverter a política monetária, ou seja, de uma baixa para alta, ou seja, ao menos uma manutenção, seja uma manutenção ou para baixa. Então isso é positivo para os ativos de riscos, e, ao mesmo tempo, que a gente tem uma nova administração mais amigável à indústria das criptomoedas. A SEC, nos últimos dias, determinou o fim de vários processos contra empresas do ramo de criptomoedas, o de DeFi, ao mesmo tempo que se fala da criação de reservas estratégicas para os Estados Unidos, que poderiam incluir, inclusive, até Bitcoin e outras criptomoedas. Então, essas volatilidades, elas, embora sejam fortes, a gente vê o nível de pânico mais baixo nos últimos quase 3 anos, até abaixo do que ocorreu em novembro de 2022, quando teve a quebra da corretora americana FTX. A gente vê um nível de liquidações bastante alto, a gente vê os números de prejuízos não realizados entre os investidores bastante elevados. Então isso traz uma dor grande para aqueles investidores
que são mais de curto prazo, que entraram recentemente. Porém, para quem está bastante tempo pensando mais no longo prazo, entende que volatilidade do Bitcoin, das criptomoedas, é muito alta, de ver correções no Bitcoin de 30% ou mais é normal, muito embora a gente tenha ficado desacostumado com isso por conta justamente da entrada desses investidores institucionais. Mas para quem já está alguns 2 ou 3 ciclos aqui, sabe que isso ocorre. Então não muda, na minha visão, não muda o panorama aqui, por nada, só que a gente não sabe até quando essa volatilidade pode permanecer. Então é por isso que é sempre importante ter um plano e se manter a esse plano mediante as notícias. Fantástico. Você acabou adiantando vários dos assuntos que eu quero abordar com você hoje. Obrigado por essa visão. É até engraçado quando você pensa naquele índice, né, de fear and greed, que está extremamente, todo mundo agora está extremamente com medo, mas ao mesmo tempo você vendo preços ali de acima de 70 mil, seria inimaginável, né, 2 anos atrás, sendo que estava ali, né, eu lembro até agora do final de 2022, praticamente 15 mil, 16 mil naquela baixa, né? Todo mundo achando que estava morto, e agora o mesmo desespero perto dos 80 mil chega a ser engraçado. Mas você tocou em vários pontos interessantes em relação a essa volatilidade, né? O que dá a impressão, pelo menos na minha opinião, queria ver se você concorda com isso, é que a liquidez ela tá meio que sem saber muito para onde ir, porque são tantas coisas ao mesmo tempo que algumas são, sei lá, inflacionárias, outras deflacionárias ou incertas em relação ao time, que você não sabe que tipo de posição você vai ter. Você vai entrar em bond, você vai entrar em risk on, risk off, eu vou fazer o que agora? O que eu queria ver com você também, você falou da parte institucional, e a gente viu muitas vezes a correlação, talvez cada vez maior, não sei se isso é crescente ou não, com a Nasdaq, né, ou com o risk on, o Bitcoin em si, e também outros falaram sobre a sua correlação em relação ao M2, né, ao aumento do M2. Você vê isso continuando ao longo do tempo, quanto maior for a influência institucional na compra de Bitcoin? Ou você acha que pode chegar algum momento que vai acontecer essa separação, esse decoupling, né, que eles falam? Como é que você está enxergando hoje o Bitcoin em forma de macroeconomia? Antes de entrar nessa do Bitcoin, mas sobre as incertezas, há cerca de 1 mês ou 2 meses atrás, eu jantei com o Chief Economist da Trafigura. A Trafigura é um dos maiores, se não a maior empresa de commodities do mundo. E a gente estava comentando sobre a eleição do Trump e ele dizendo: eu não sinto nenhuma falta disso, porque eu vivi em 2017 essa incerteza, sem saber o que vai acontecer. Isso é muito ruim, é muito, muito ruim. Estava assistindo CNBC ontem, um dos donos de um grande family office nos Estados Unidos, dizendo: a gente está 40% em cash. Porque 40% em cash, tu tá recebendo 4,5% por ano. A expectativa de retornos de uma bolsa americana no longo prazo é por volta de 8%, 7%, 8%, está recebendo pouco mais de 50%, quase 60% desse retorno sem nenhum risco. Então, você fica com esse nível de capital parado aí, esperando ter mais informações. Sobre o Bitcoin como um todo, né? Acho que no último ciclo um decoupling ele ocorreu, mas é do Bitcoin versus as criptos. O Bitcoin estava muito comportado, exceto nos últimos 3 dias, enquanto que várias criptos corrigindo bastante. O Bitcoin naquele canal lateral que ficou durante bastante semanas ali, dos 91 a 108. E aí foi nos últimos 2, 3 dias que a gente viu essas liquidações ocorrendo. Então acho que o mercado ele já vê que Bitcoin é uma coisa, criptomoedas são outras. A grande discussão que muita gente tinha, né? Essa shitcoin vai morrer, aquela shitcoin vai explodir, mas quanto ao Bitcoin, beleza, qual é o próximo suporte? Ao invés das coisas, os eternos obituários que existiam do Bitcoin, isso já não existe mais. Sobre ele decoupling do resto do mercado, ainda não, né? Ele é um Nasdaq alavancado, com certeza. Porque como agora você pode comprar o Bitcoin lá na própria Nasdaq, eu não sei se é na Bolsa de Nova York, né, com os ETFs, ele é um alternativo. Antes você comprava Bitcoin na Binance e trocava ele por Ethereum. Não, agora você troca o YBIT, que é o ETF de Bitcoin, por, sei lá, QQQ ou qualquer outra coisa. Então eu acho que a correlação ele tende a permanecer ainda bastante alta com a Nasdaq, né? Uma Nasdaq alavancada como um todo. Sobre o impacto da liquidez global M2, então assim continua e a gente está vendo a liquidez voltando a subir forte aí desde 18 de janeiro. Foi o que eu soltei no Twitter recentemente. Historicamente ele tem um atraso ali de 8 a 12 semanas no preço do Bitcoin.
E muito dessa liquidez acaba sendo injetada pela própria China, que já vem injetando desde o final de 2024, bem como os reajustes que a gente está tendo que ver aí no ponto de vista do balanço do Banco Central americano, onde se fala do fim do quantitative tightening, né, que foi a redução do balanço do Banco Central americano desde 2022. Então a gente teve 3 anos de redução. E uma coisa que é curiosa, eu vi um gráfico sobre isso hoje, é o primeiro ciclo de alta do Bitcoin sem expansão monetária. Olha que interessante isso. Né? Todos os outros tiveram expansão monetária muito alta, né? O ciclo, se você for pegar o ciclo de expansão monetária, normalmente ele respeita os 4 anos também. Tem um gráfico muito conhecido, o pico e expansão e contração de liquidez global monetária, ela normalmente dura 4 anos, e foi dessa vez que a gente viu o aumento do Bitcoin desde 2022, né? Então 23, 24 e agora 25, sem expansão monetária. No agregado, né? Justamente porque desde 2022 é quando os bancos centrais eles começaram a enxugar a liquidez para conter a inflação. Fantástico, interessante, não tinha pensado por esse ponto de vista. Você vê hoje, bom, é claro, né? Só aumenta a confusão. Esse novo governo, essas novas regras. Então, assim, por um lado, você tem ali o Fed que está nessa, que talvez já entre no QT agora, mas ao mesmo tempo a dívida americana que vai ter que ser renegociada agora para março, abril, etc. Você acha que vai ter o uso do TGA para continuar botando essa liquidez, e depois, na hora que eles voltarem a emitirem bonds, você acha que vai ter aquela secura toda? Ou pelo fato de você ter o Trump agora, talvez vai acontecer uma outra coisa que talvez possa anular isso ou criar uma incerteza completa? Como é que você está vendo ali para os próximos meses em relação à liquidez? O TGA, ele tá na casa, eu tô vendo aqui, 680 bi, mas né? ele tá nessa casa aí desde outubro de 2023, né? Então o TGA não tem mudado muito. Usaram foi o Reverse Ripple, né? Então ele tinha 2,4 trilhão ali em abril de 2023 e agora tá em 180. Então, e assim, por que secou o Reverse Ripple, né? Porque ele estava sendo, você tinha os juros de curto prazo começaram a subir bastante, então você podia comprar tesouro americano e sacar lá do money market, né? Ou de depositar junto ao Fed. Então você teve essa uma tabelinha, né? Essa tabelinha, né? essa arbitragem. Não sei se é uma arbitragem, né? Que você poderia fazer. E assim, por que o Reverse Ripple também explodiu ali entre 2021 e 2022? Porque os tesouros não pagavam nada, o Fed estava pagando mais do que o tesouro. Então mediante a isso que ocorreu, né? Esse reajuste. Sinceramente, sobre os Estados Unidos, eu não conto muito com a expansão monetária do Fed, não, tá? Se mostrou já que esse remédio aí tá 3 anos de ferimentos abertos, então acho que é bastante impopular. Eu acho que eles vão tentar controlar isso mais no gogó. E aí uma expressão até que eu vi ontem, né? Que durante muito tempo a gente ia ver falar sobre o Fed Put, que o Fed era o último grande defensor do mercado acionário, que se fosse necessário eles iam injetar liquidez. E eu vi essa expressão ontem, agora é o Trump Put, mas não para ações, mas para o TLT, então para o juro de longo prazo. Então acho que eles vão tentar controlar muito mais essa parte da saúde do mercado mediante aos juros mais de longo prazo. O Scott Bessent já deixou isso muito claro, a gente não está muito preocupado com ações, a gente está preocupado com os juros, a gente quer aumentar a atratividade do Tesouro Americano. E aí, justamente para reduzir esse juro de longo prazo e trazer um círculo virtuoso para o déficit. Muitos, inclusive, sobre esse assunto, né? Acho que ele está preocupado principalmente ali com de 10 anos, né? Trazer o 10-year para baixo, mas assim, alguns já falaram assim, ó, essa opinião pode ser impopular, mas o Trump, na verdade, ele está tentando fazer de tudo para baixar isso, mas talvez da forma que o Fed estava tentando fazer, implodindo a economia. Digamos que você demite ali milhões de servidores públicos, que daqui a pouco vai ter um efeito retardado que pode dar uma recessão e fazer, por consequência, isso baixar. Você acha que essa tese tem? Eu vi o Zero Hedge falando sobre isso ontem, não sei se você viu, que era justamente, estão querendo fazer um self-inflicted recession, né? Não acredito não, porque aí você derruba a popularidade do Trump. Uma coisa que você tem que prestar atenção, o Trump tem apenas 9 meses para fazer
tudo que ele quer. Esses próximos 9 meses vai ser um vendaval aí de coisas, porque em outubro você fica a 12 meses do midterm elections, né, as eleições de meio termo. E aí, obviamente, você tem um Congresso republicano, mas com a margem muito baixa, 51-49 no Senado, e provavelmente vai perder algum dos dois ano que vem, porque é sempre assim, né? Você nunca mantém os três poderes não, os três branches, né, lá, sei lá, do governo consecutivamente. Então, vários políticos não vão começar a votar coisas tão antipopulares a partir de outubro. Então, trazer uma recessão assim, o Trump, claro que ele não vai querer isso. A popularidade dele vai lá para baixo se ele fizer um negócio desse. O que eu acho que foi uma expressão que eu usei ontem. Ele está removendo o band-aid rapidamente para doer agora, mas para poder sarar mais rápido. Então, coisas assim. Resolver a guerra da Rússia com a Ucrânia, semana passada chocou todo mundo, porque ele falou, como é que o Trump faz isso, traindo os aliados, é uma boneca da Rússia. E essa semana ele recebeu Macron, recebeu Starmer, vai se encontrar com o Zelensky hoje, começou a falar ontem que vai recuperar algumas terras que a Rússia tomou. Então é um cara que tipo, ele morde a sopra. Uhum. No andar da carruagem, eu acho que ele vai conseguir de resolver isso. E todo mundo vai meio que achar que ganhou alguma coisa quanto a isso. E eu acho que tem chances de remover uma boa parte das sanções russas também. Talvez não tudo, mas uma parte. Isso poderia aumentar a produção de petróleo mundial. Então, tanto é que você tem visto o petróleo caindo aí, está em 69 agora. Mas se você for ali para casa dos 60, 66, acho que 66 é um bom suporte. 66 ali é o que a gente... Acho que seria isso. Vamos dizer, 65. Então, você reduziria pressões inflacionárias também. Então, você poderia também trazer mais crescimento econômico como um todo. Ao mesmo tempo que você reduziria a tensão geopolítica e fomentar o comércio com a China, que tem sido disruptado desde o Covid. Então, você pode trazer ventos positivos para a economia como um todo, com linhas tortas. Então, eu vejo muito mais como ruído esses impactos que a gente está vendo aqui nos mercados. Ele é um cara que se importa demais com o mercado financeiro, por mais que seja nos juros, acho que não iria ignorar a bolsa como um todo, talvez só temporariamente. Sinto bastante positivo com o mercado como um todo. Tem aquela analogia que eu lembrei, né, quando você falou ali dos próximos 10 meses, do tubarão, né? Ele vai ter que nadar, se ele parar de nadar, morre imediatamente, né? Não pode dar tempo nem da mídia se tentar analisar ou se indignar com o que ele está fazendo, porque já vê o próximo, e já fica, né, nesse ritmo. E assim, voltando aqui um pouco pro Bitcoin, porque ele não sei se você viu, né, mas a SEC, acho que ontem, já meio que, claro, muito entre aspas, liberou, não dizendo que meme coins, por exemplo, são securities ou coisas assim, e alguns já falaram, meu Deus, vai virar agora a casa da mãe Joana nos Estados Unidos, né? Porque agora eu posso fazer o que eu quiser, como se eu fosse um security, né? Uma ação de alguma empresa. E aí tem aquela questão, vai entrar o Bitcoin nessa reserva estratégica? Não vai entrar, vai usar só o que os Estados Unidos confiscaram, vão comprar, ou até uma estratégia estilo Michael Saylor, né? Que tem um pouquinho ali de ouvidos ali dentro do governo, de vende logo todo o ouro, compra tudo em Bitcoin, já vira o número 1 do mundo nisso. Como é que é a sua visão em relação a isso? Você tem uma visão mais Michael Saylor institucional, reserva, nunca venda, use como colateral? Ou você tem uma visão assim, meio, sei lá, fora do sistema? O que você acha que valeria a pena? Os Estados Unidos deveriam usar? Não deveria usar? Como é que você vê tudo isso? Então a gente entra agora na história do acordo de Mar-a-Lago, né? Então, esqueci o nome dele. É um dos caras que está no Conselho Estratégico Econômico do Trump. Ele soltou O Sachs, né? Como é que é o nome? Poznian. O Poznian, tá. Miriam, e tem o Miriam e o outro esqueci o Poznian.
O Miriam soltou esse papel final do ano passado, depois da eleição, novembro, dizendo que os Estados Unidos precisam ser criativos em como eles querem controlar a dívida americana. E eu aprendi sobre isso escutando o Jim Bianco. O Jim Bianco é um dos caras que eu mais respeito, assim, tudo que ele fala. Eu acho que é o único que eu assisto tudo que ele faz. E um cara que teve muito certo de falar que não vai ter corte de juros, a inflação é permanente, etc, etc. Enfim. Então o Miriam falou, cara, a gente precisa ser criativo, como é que a gente vai resolver esse negócio dessa dívida? Os Estados Unidos, durante muitos anos, durante muitas décadas, desde o pós-guerra, são o xerife do mundo. Tem uma estabilidade grande, uma moeda forte. E por conta disso, os Estados Unidos são prejudicados por conta são vítimas do seu sucesso. Que é o seguinte, qual é o ativo mais seguro do mundo? Tesouro americano. Certo? Sempre foi. Então, se o Tesouro Americano é o ativo mais seguro do mundo, ele tem uma demanda estrutural gigantesca de muita gente. Por um lado, permitiu os Estados Unidos a ter 36 trilhões de dólares de dívida sem quebrar a economia, mas, por outro lado, isso mantém o dólar muito forte. Então, se o dólar fica muito forte, as nossas exportações são prejudicadas quanto a isso, fica mais difícil. A gente tem um déficit gigantesco contra todo mundo, e etc. Então a gente precisa mudar isso daí. Só que sem perder a hegemonia do dólar. Paradoxo de Triffin, né? Paradoxo, né? Então, como é que a gente quer mandar no mundo, mas não pode sofrer como se mandasse. Como se mandasse. Então é um paradoxo, né? Então, como é que a gente vai para resolver isso? Então vamos exercer pressão. Uma são as tarifas. Seja para conseguir o que a gente quer, seja para a gente receber mais dinheiro em forma de receitas. Receber dinheiro em forma de receita, eu acho que é muito pouco. Assim, não move muito a ampulheta ali. Mas para conseguir o que a gente quer, sim. Então, as tarifas elas são muito mais vistas para um poder de barganha. Outro. Os Estados Unidos foram a polícia do mundo, investem pesado no seu exército e os aliados foram piggybacking, foram de carona nisso e subinvestindo durante anos, achando que os Estados Unidos iam fazer isso. Trump, no seu primeiro mandato, ele fez alusão a isso, criticou a Europa, mas nunca tomou muitas medidas. Dessa vez, não. Ele está dizendo, não, a gente não vai mais te proteger, não, meu amigo. Se você não investe, por que eu vou investir para te proteger? Tá? Ou me dá alguma coisa em troca. Pode ter os dois. Você quer me dar uma coisa em troca. Então, então quando o J.D. Vance veio para Munique, né, 2 semanas atrás, chocou todo mundo aqui, mas ele estava certo em muitas coisas. Muitas, acho que é o grande ponto do Trump, a crítica dele. Né? As pessoas ficam chocadas porque ele fala palavrão e tudo, mas as coisas que ele fala, muitas coisas fazem muito sentido. Quer dizer, vocês têm que acordar, pessoal. A Rússia não é um inimigo brutal, mas o que vocês estão fazendo para se proteger? Então, o novo primeiro-ministro da Alemanha, o Merz, falou, não, a gente tem que investir junto, a gente tem que criar um fundo, emitir dívida em comum na Europa para a gente aumentar o nosso armamento, a gente tem que mandar armamento pesado para a Ucrânia, porque antes o Olaf Scholz não queria, não permitia. Tem que fazer isso. Tem que aumentar o déficit quanto a isso. Então, tanto é que os mercados europeus têm subido bastante. Tá? E aí, ao mesmo tempo, outros países falam, não, os Estados Unidos querem a nossa proteção, tem que pagar por isso. Então, fazer os países pagarem. Então, tanto é que esses países da Europa vão começar a investir bilhões, se não trilhões, muito em empresas americanas. Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, assim por diante. Então, é uma maneira de trazer mais capital também para os Estados Unidos. E o terceiro ponto é reavaliar vários ativos americanos. Prédios do governo americano, capitalizar o ouro que tem em Fort Knox e no Fed, que a última vez que foi feito isso em 1970, ele ainda era com a onça a $42. A onça hoje está quase $3.000. Então isso poderia trazer uma receita de $1 trilhão. Também é $1 trilhão, mas também você tem uma dívida de 36, você não resolve muito. E aí que entra poder utilizar também as criptomoedas. Mas, de novo, você vai estar falando, sei lá, 100 bilhões, 200 bilhões, não é tanta coisa assim para resolver. Então, eles estão tentando ser criativos de diversas maneiras aí. E a terceira, e essa daí eu acho que é muito difícil também, é que é justamente a troca da dívida, né? Como se fosse um refinanciamento da dívida.
Ah, Japão, você tem centenas de bilhões de dólares no Tesouro Americano. Europa, você tem. Vamos fazer o seguinte, você vai me dar essas suas notas de 10 anos que pagam juros a cada 6 meses, eu vou te dar uma nota de 100 anos que não paga juros nenhum. Não paga juros nenhum. Não tinha aquela também uma cláusula de proibição de venda durante algum tempo? E não pode ser transacionado. E a qualquer momento, se você desejar, você vem na minha janelinha do Fed e você pede um empréstimo subsidiado que eu te dou. Mas isso já existe, essa janelinha do Fed. Né? Então, falar, não quer, eu te meto tarifas aqui. Né? Tá? Então, essa daí eu acho que é difícil conseguir. Essa aí é muito ortodoxa. Mas eles estão tentando fazer isso para, de uma maneira, também reduzir, porque se isso ocorre, o valor do dólar cai, né? Porque se eu não vou estar recebendo nenhum juros, por que eu vou comprar dólar? Né? Então, se reduziria o valor do dólar. E não tem se falado muito quanto a isso, mas eu acho que as stablecoins entram isso agora, ótimo. num papel fundamental. Stablecoins são de altíssima utilidade, eu acho que diria metade dos países do mundo. Certo? Altíssima utilidade. E stablecoins não pagam juros. Então você consegue manter a utilidade do dólar sem precisar pagar juros. Então a gente tem visto caminhos quanto a isso de regulamentação. Eu acho que a Circle vai ser a maior beneficiada disso, porque eles não querem meter para Tether, né? A empresa lá de, sei lá, de Hong Kong, onde é que está a Tether. Então mete a Circle. Salvador agora, não foi? Eles quiseram migrar, alguma coisa assim. Todo mundo sabe quem o Paolo é, o Ardônio e tudo, mas assim, não é uma empresa americana. Ou talvez até ter se mude para os Estados Unidos, falou, a gente esquece todos os crimes que vocês cometeram no passado, vem para cá que tá tudo certo. Pode ser? Então tem isso, e acho que então as stablecoins seriam uma maneira também de manter esse domínio, né, essa hegemonia, sem precisar pagar juros para ninguém. Talvez até para o pessoal que não entenda muito, assim, por definição, se você quiser fazer uma stablecoin regulamentada, você é obrigado a colocar um colateral backing, né, o lastro dessa stablecoin, principalmente em títulos do Tesouro da Dívida Pública, que é o que a Tether pelo menos diz fazer, né, que é a grande discussão, se é auditado, se não está, se tem, se não existe. E aí nos Estados Unidos poderia ser um renascimento baseado nessa emissão de stablecoins e talvez até para a questão do sistema, né? Imagina, você ter países que vão poder fazer transações milionárias, bilionárias no blockchain no sábado à tarde, né, como diria assim o Michael Saylor da vida, que até defende bastante, né, a parte da regulamentação, ou clareza de framework que ele chama, né? Interessante, eu queria perguntar exatamente isso. Agora eu sei que você também acompanha muito essa questão de DeFi, das altcoins, etc. Você tá vendo que todo ciclo é a mesma coisa, né? Você tem em 2017 você tem as ICOs, aí explode tudo, etc. E agora já não é mais Ethereum quem tá, agora é Solana, aí memecoins, etc. Você está vendo alguma coisa paralela a esse sistema que não seja Bitcoin ou stablecoin de utilidade nacional ou qualquer coisa sem ser explorada pela sua cara? Não. Eu estava na call com o time hoje. Eu tenho esse caderno de 2021. Fazia anos que eu não olhava. Aí eu estava olhando aqui as anotações, tem anotações de várias coisas do trabalho. Aí eu me deparei aqui, eu estudando Atom. Então eu fazia toda a tese. O que é Atom? Tokenomics, etc. Da Cosmos, né? O modelo de consenso deles, né? Como é que atinge. Aí tinha Algorand, tinha cadena, Near Protocol, Metaverso, Luna, Sandbox, Engine. Tudo porcaria, cara. Illuvium, jogos. Agora, assim, eu não tenho nada contra especulação. Especulação é uma maneira da gente ganhar dinheiro, mas você tem que saber que é uma especulação. É trade. Estou tradando gráfico, estou tradando sentimento, estou tradando movimento. O valor intrínseco é muito baixo e, assim, também não se limita só a cripto também. Várias ações também, que um pouco valor intrínseco. Então, não acho que é só limitado ao mercado de cripto. O que eu acho que eu tomei muita pedrada é que no bull market falou, gente, beleza, bonito, mas isso é shitcoin, altcoin. Invisto, tenho carteira recomendadíssima, mas a gente tem que saber que é shitcoin, a gente tá aqui para ganhar dinheiro. É a meme coin do Bitcoin, você não entende nada. Então tá bom, aí você fica amargando perdas gigantescas. Mas vai voltar. Todo fevereiro começa a altcoin season.
Então, não dá. Então, é os mesmos erros. É os mesmíssimos. Eu estou no mercado desde 2016. São os mesmos erros e às vezes é a mesma pessoa cometendo o mesmo erro. Tá? Que dessa vez vai. Exato. Entendi. Não, bacana. Então, a nossa filosofia de investimento, cara, é a gente tentar sobreviver. Então, a gente já está assim, graças a Deus, assim, do bear market de 2022, o nosso maior drawdown foi 17%. Então, assim, a época a gente se lotou de stablecoin. Lotado de stablecoin. Mas jamais ficar 100% em stablecoin também, porque você nunca sabe quando o mercado vira. Nesse último ciclo, boa parte do ano passado, a gente ficou com 70% em Bitcoin. 70%, 75% em Bitcoin. Uau. Olhando no retrovisor, era melhor ter ficado 100%. Aí fica fácil depois, né? Exato. Então, ultimamente a gente tem aumentado. A reunião que eu tenho tido com os analistas falando, cara, a gente está. Uma carteira da gente, a gente está com quase 20% em stablecoin, tô querendo aumentar mais. Assim, a gente nunca sabe até onde o ciclo vai, mas a historinha dos 4 anos de ciclo, toda a vida se repete. O halving, por razões diferentes. Ano passado também foi um outro motivo de explosão. Então, esse ano aqui. Até antecipado um pouco, né? Foi um pouco diferente, assim, né? Exato. Porque todo mundo falou do halving, já se anteciparam aí no halving, todo mundo meio que broxou, assim, falou: meu Deus, eu não esperava essa queda do Bitcoin agora, me pegou de surpresa. Não esperava. Esperava que ainda ficar mais meses ali naquele canal de 91 a 108. Então, e aí, obviamente, quando dá essas quedas, você para e analisa. Tem um gráfico que eu estou olhando aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Claro. Share screen. Até falar isso, você pode ficar à vontade aí. Como é que eu faço? Tá liberado para você aí, né? Você consegue. Deu uma congelada aqui para mim. Qualquer coisa eu... Isso aqui vai ser Voltando P500, aqui, agora né? estou vendo a tela. Tô pensando em comprar mais S&P 500. Ó, tá chegando essa resistência aí, né? Essa tendência. Suporte, né? Suporte, desculpa. Esse suporte. Aqui perto do RSI também. Né, do próprio Bitcoin, eu tinha traçado esse daqui, né? Então foram movimentos que a gente viu aqui, último trimestre primeiro trimestre de 2023, alta lateraliza. Último trimestre de 23, primeiro de 24, alta lateraliza. Último de 24, alta. Então a minha leitura é que ele ia ficar aqui durante bastante tempo. Tinha um tempinho nesse canal. Então ele tá segurando em cima aqui da média móvel simples de 200 dias. Bem sobrevendido. Eu não venderia Bitcoin aqui, não. Só também não tô enchendo muito. Também comprar. Beleza, se faz o DCA, aí aqui tá maravilhoso. Eu tô falando pensando de um portfólio administrado, né? Que já tá 100% alocado. Sim. Esperar um pouco, não sei. Realmente, o RSI tá extremamente sobrevendido. Né? Se a gente for pegar aqui, a última vez que ele ficou lá para baixo. Nossa, ele tá mais aqui, do que. Né? Agosto de 23. Interessante isso. Mas bom. Volume interessante, muito interessante. E você, agora sim, você então nas suas carteiras você costuma ficar mesmo na posição, você não mexe com nenhum tipo de derivativo mesmo, você tá só no, então a gente no tem, spot mesmo. O que a gente faz aqui? A gente tem comunidades, então carteiras criadas, né? Então sobre a base de 100%, então como é que você aloca esse 100%? Tantos por cento em Bitcoin, tantos por cento em Ethereum, e a gente faz as mudanças periódicas, Né? Com relatórios e tudo. Essa última quinzena subiu isso, caiu aquilo, etc. Blá, blá, blá. Então já é uma carteira, e aí tem uma carteira que é exclusivamente long only, então apenas compras de tokens. Tem uma carteira de DeFi, e ali entra pools de liquidez, staking, empréstimo, seja o que for. E aí na área da Nosy Wealth, que é onde a gente tem nosso serviço de consultoria, então a gente aí trabalha portfólios personalizados e a gente somos os advisors de um índice multimercado que a gente criou junto com o BNP Paribas,
onde investidores podem comprar exposição a esse índice. Então ele serve como se fosse um fundo multimercado, mas aí é de TradFi mesmo, aí não entra criptomoedas, aí são ativos tradicionais fora. Fantástico, fantástico. E assim, agora divisão de longo prazo. Você. É porque assim, eu tive ali até pontos de vista um pouco diferentes. Eu conversei recentemente com o Jeff Booth, né? Não sei se você chegou a conhecer, ele tem aquele livro que ele fala sobre a deflação. Ele vê o Bitcoin, ele é Bitcoin maximalist até dizer chega. Só que não da mesma forma que o Michael Saylor. Ele simplesmente tem aquela questão de usar o Bitcoin como uma moeda de troca ao longo do tempo, que não faz sentido você ficar esperando, porque a adoção vai acontecer, querendo ou não, e a sua vida vai ficar cada vez mais barata em Bitcoin. O Michael Saylor já gosta de usar só como ativo para nunca vender e você ter $1, etc., como realmente a moeda mesmo de troca, né? Você compartilha alguma dessas duas visões quando a gente fala de longo prazo em relação a como todo esse sistema tão bagunçado que está em volta da dívida pública americana, né, que muitos dizem que pode acabar a qualquer momento, ou daqui a 100 anos. Você vê isso como algo... Fica até fica muito difícil a gente ter argumentos contra isso, né? Você falou, cara, nos últimos 10 anos, tudo comeu poeira, então fica muito difícil você ter argumentos contra fatos, contra isso. Talvez deveria ser, como esses caras, não, ainda, muito embora eu compartilhe muito da visão de longo prazo, mas ainda não consegui virar um maximalista e vender tudo e ter apenas Bitcoin. Não sei por quê. Não, questão de convicção, né? E aqui não estou dando nenhuma dica de investimento, nem que eu faça isso, enfim, é só para pegar os pontos de vista, porque eu tento passar muito essa questão, né? Porque o Bitcoin vai fazer o que ele for fazer, né? Cada um vai ter uma forma de usá-lo, mas você pode usar para especular, pode usar como uma moeda se quiser, pode usar como reserva, com seus prós e contras, etc. Mas bacana. E eu achei interessante um dos tweets que você fez recente, né? Quando você falou daquele cara da Coinbase, acho que você tinha um cliente lá que estava tentando sacar um valor bastante alto e começou a travar uma série de coisas, a burocracia, etc. E não depender de SECs, né? De exchanges centralizadas. Você hoje faz tudo fora por DEX? 100% confiável, 100%. Sem nenhum tipo de problema? Eu tenho Ethereum, quero ter Bitcoin nativo, usa TorChain. Pela Tor, entendi. Entendi. Não, 100% DEX, 100% Cold Wallet mais Rabby. Fantástico. E você que está na Suíça tem muito daquela questão, pelo menos é o que eu vim ouvindo aí nos últimos 2 anos em relação a Suíça, não sei se, acho que em Zug, né, que seria um dos maiores polos de startups, etc., de cripto, esse movimento na Suíça continua, teve também coisas de legislação, acho que um referendo em relação a se viraria reserva, isso foi para frente? Como é que está hoje, assim, a Suíça, na sua opinião, até em contraste com a Europa, que talvez seja bem contrária, né, uma ilha de paz, talvez, não sei, como é que você está vendo isso? A FINMA, que é o regulador aqui, ela fez muito bem de tratar, acho que desde 2017, cripto e Bitcoin como qualquer ativo financeiro. Então, as mesmas regras do mercado financeiro servem para elas. Então, isso ajuda demais a quem está trabalhando nesse ecossistema de saber quais são as regras. Isso não quer dizer que é oba-oba e que faz tudo. Não, às vezes é bem enrijecido, como no mercado financeiro tradicional também seria bem enrijecido. Eles têm um sandbox aqui, que normalmente acho que se você tem até, acho que eu não lembro qual é o número, se era 10 milhões ou 100 milhões de francos, isso eu não lembro de cabeça. Que você tem regulamentações mais brandas. Já cheguei a contratar escritório de advocacia aqui para fazer projetos de RWA também, então tem todo o escopo de um projeto, como é que faria um RWA, tokenização de ativos e tudo. Então tem muita coisa de infraestrutura nisso. Agora, a demanda ainda é muito fraca como um todo. Ainda é muito fraca para trazer projetos de RWA. Você vai pegar aí até a própria Ondo, que é uma das maiores que tem a quantidade. O maior fundo da Ondo, que é o CSPX, que é o S&P 500, eles pegaram um usage do S&P 500 e eles transformaram em token.
Não, tem o SDY aqui deles, ainda é muito baixo. Ó, deixa eu ver aqui. Não, eles estão com meio bi, que aí ele compra tesouro americano. Eu esqueci qual é. Backed. A Backed é daqui da. Backed, mas isso é aberto ao mundo inteiro? Só compra o token? Não, tem que fazer tem que fazer aí. Tem que ser por aí. Não, né? Investidores, acho que não pode. Não pode investidores americanos, eu estou até aqui na página deles, ó, você não é um investidor americano, mas você precisa fazer o KYC e eles têm, cara, tem até no CoinGecko, você pode ver aqui, CoinGecko. Eu não sei se... CSPX. Ou da Backed. Se quiser compartilhar, fica à vontade, mas acho que aqui tá liberando. Deixa eu ver aqui. Mandei. Perfeito. Então tem aqui a Backed é uma empresa, inclusive, daqui, acho que é daqui da Suíça. Então, eles tokenizaram o S&P 500. Você pode comprar o token. Qual blockchain que é isso? Vamos ver. Smart Contract, ele é múltiplo, né? Ele é múltiplo, uau. Ethereum, etc. Tá, vamos ver aqui. Então, na Ethereum deve ser a maior. Então, você compra um token que simplesmente espelha 1 milhão e 700 mil. Bem muito baixo. Vamos ver aqui na Polygon. 500 mil. Bem baixinho mesmo. Tá? Então, assim, a demanda ainda é muito baixa. Tá? Porque o pessoal, muita gente vê, mas qual o benefício que vai trazer para mim? Então, cara, eu já gastei horas e horas e horas, criei projetos disso. No final das contas, os caras falam, pô, esse negócio de jogar na blockchain, pega ali a corretora, é mais fácil, então ainda é muito baixo. E ficar no Bitcoin stablecoin mesmo e esperar alguns exato. projetos maiores, institucionais. Estados Unidos também está começando, né, com essa, acho que talvez um dos projetos aí que o pessoal queira fazer uma tokenização mais séria, mas tudo isso ainda está a ser visto, né? Assim, o que eu acho que pode ser as ações virarem tokenizadas assim, mas não vai ficar tradando em Binance, não. Você vai continuar tradando no mesmo lugar onde você trada, só que nos bastidores vai ser blockchain, você nem vai saber. Exatamente. Eu pessoalmente acredito que seja muito mais isso que vai aumentar a adoção. Porque o fato de um banco americano hoje não ter autorização de fazer a custódia mesmo, né? Que é uma coisa que está começando a mudar. E isso aí pode mudar completamente o jogo. Você pegar aí num banco agora, como mesmo. Que isso translada em valor para Ethereum? Você provavelmente vai ser uma blockchain permissionada para ter todos os KYCs de regulamentação e tal. Eu não sei quanto que isso translada em valor para Ethereum, não. Interessante. Olha, muito, muito interessante essa abordagem, né? Eu vou ver até que se durante a entrevista, estabilizou em 80 mil, pelo menos no 82 mil, então não dá pelo menos não ficou muito pior do que eu esperava que pudesse ficar. Eu vou terminar a entrevista, vai para 66 mil do jeito que está aqui, mas vamos lá. Maravilha. E para a gente poder encerrar, assim, talvez alguma coisa que não tenha sido abordada, mas não sei, algum dos maiores erros que você vê as pessoas cometendo. Onde? Oi? O teu público? Principalmente do Brasil, mas brasileiros do mundo inteiro. Que pessoal que acompanha macro, mas muitos deles são. Uns amam Bitcoin, outros não querem ver nem pintado de ouro, né? Literalmente. Então aqui, ó, o dólar. Mostra aí. Mostra. Dólar segurou aqui na média móvel de 200, 5,70. Tá fazendo alta de novo. Lula trocando os pés pelas mãos de novo. Congresso voltou de recesso. O grande erro do brasileiro, ele passou o ano. Eu vi um comentário ontem, passou o ano inteiro de 2024 inteiro subindo. Aí alguém me mandou: você mandou eu comprar dólar 6,20. Estou agora com queda. Pô, mas você é muito tonto, né? Aí quando chega aqui,
primeiro, aporte periódico, o dólar, se ficar tentando preço, qual vai ser o preço do dólar para semana que vem, tem a mínima ideia. Tem a mínima ideia. Mas, primeiro, eu sei que ativos dolarizados tendem a performar melhor que ativos brasileiros. Então, o Bitcoin é um ativo em dólar no agregado. Exato. Ele é precificado em dólar no agregado. E você vai aqui, se a gente for trazer no semanal, vou botar aqui no semanal, você pode ver uma linha muito clara aqui de alta. Então, essa linha de alta aqui, ela... Às vezes ele vai lá, se a gente quiser trazer aqui, às vezes ele vai um pouco para cima, às vezes ele vai um pouco abaixo dessa linha aqui, mas ele faz essa trajetória. Nossa, bem... Ele faz essa trajetória aqui porque a inflação brasileira é maior, o risco brasileiro é maior, as ineficiências no Brasil são maiores. Então é muito óbvio que no longo prazo esse negócio vai continuar a subir. Só que ele não é em linha reta, às vezes ele puxa para cá, às vezes ele puxa para cá, ele fica fazendo assim, ele vai fazer esse caminho. Né? E quando volta para 5,70, a pessoa fala, agora eu vou esperar bater 4,50. Então, e não assim, volta. O grande erro é a pessoa muito imediatista, né? Então, cara, vai devagarzinho, faz aos poucos, distribui. Melhores 3 ativos do planeta: dólar, Bitcoin e bolsa americana, ou talvez Bitcoin, dólar e bolsa americana, ou Bitcoin, bolsa americana e dólar, né? Vai depender aí a porcentagem cada um desses aí do perfil de cada um. Mas para um brasileiro, pensando como um todo, o Brasil não tem salvação, não. Tá certo. Andrei, agradeço demais o seu tempo. Só para a gente poder encerrar, como é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, ver o que você faz, a sua consultoria? Fala um pouquinho da sua empresa. Beleza, então assim, eu fiz minha carreira no mercado financeiro tradicional, trabalhei no JP aqui quase uma década na área do private. Cobri brasileiros durante alguns anos, cobri suíços, cobri family offices, cobri ingleses, então vi um pouco de tudo. Em 2020 criei a minha própria empresa, uma empresa suíça, a Nose Finance. Então nós temos mais de 10 mil alunos, então a gente começou na área de educação, distribuindo conteúdos em diversas mídias sociais. Então todas as plataformas são Andrei Nose, você pode nos encontrar, ou Nose Finance. Nosso site é nose.finance, vários e-books e tudo, então nossos funis de vendas começa por educação, depois a gente tem alguns treinamentos, comunidades com portfólios recomendados, e aí para investidores acima de 1 milhão, a gente ajuda na parte do planejamento patrimonial, internacionalização e até agora mesmo com a gestão com o fundo multimercado que a gente tem. Fantástico, Andrei. Muito obrigado novamente. A gente continua interagindo aí e vamos ver até onde vai esse preço do Bitcoin, mas obviamente que você ficar preocupado com 80 mil realmente é um sonho de muita gente. Exato. Maravilha, meu querido. Valeu, forte abraço. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.